né, atas que comprovam fraude de Maduro chegam à OEA. E agora, Lula? Eles foram entregues à organização, a OEA, né? A Organização dos Estados Americanos, pelo Centro Carter, e provam que o candidato da oposição venezuelana venceu Maduro por 67% a 31% dos votos. Só algumas linhas para a gente entender aqui. A fraude de Nicolás Maduro agora está devidamente documentada, tá? Então isso aqui quer dizer que já existem provas de fraude na Venezuela, tá? Já existem provas. O Centro Carter, organização independente americana que acompanhou a eleição presidencial da Venezuela a convite do regime, entregou ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos atas eleitorais que comprovam a vitória do candidato da oposição Edmundo González Urrutia sobre o ditador por 67% a 31% dos votos. O Brasil, a Colômbia e o México vinham insistindo para que a Justiça Eleitoral venezuelana, fantoche de Nicolás Maduro, mostrasse as atas que comprovariam a vitória do ditador por 51 a 44. Mas, obviamente, não foram atendidas. E por que eu trouxe essa matéria aqui para a gente conversar? Por que eu trouxe esse tipo de matéria aqui para nós? O que o Brasil tem a ver com isso, né? Amanhã é um dia muito especial, porque é o dia que nós vamos escolher vereadores e prefeitos de todo o nosso Brasil, certo? Você provavelmente já deve ter o seu prefeito, você já provavelmente já deve ter aí o seu escolhido para as vereanças, né, para a Câmara dos Vereadores, que eu volto a dizer, é até mais importante do que a própria prefeitura, porque são os vereadores que legislam, são os vereadores que fiscalizam as prefeituras. Então, quanto mais vereadores de direita, conservadores, nós conseguimos colocar dentro das vereanças, das câmaras de vereadores das cidades, mais fiscalização em cima da esquerda podre, se entrarem na prefeitura, terão. Deixa eu explicar aqui o meu ponto de vista. Mesmo que a gente escolha um prefeito de direita, mesmo que a gente coloque alguém conservador na prefeitura, há muitos enraizados dentro das repartições públicas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você coloque prefeitos de direita, né, ainda tem ali um esquerdista infiltrado num setor da prefeitura, em outro setor, em outra secretaria, em outro... Vocês entenderam? Eles estão enraizados, essas pragas, a praga da esquerda, ela está enraizada em várias partes da repartição pública do nosso país. Então a gente tem que o quê? Visualizar muito mais as vereanças, porque aí terão fiscalizações e aí os vereadores podem encontrar falcatruas dentro das prefeituras, entendeu? É por isso que o Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve e voltará a ter, se Deus quiser, o nosso querido capitão volta a ficar elegível, é por isso que ele fala tanto em senadores para 2026. Porque mais importante do que um presidente de direita conservador são os senadores que podem abrir processos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, pode abrir processos de impeachment contra presidente, podem fiscalizar mais a fundo o que acontece, porque no âmbito federal também há muitos esquerdistas enraizados. Vocês estão entendendo a lógica que eu estou colocando aqui? A análise que eu estou trazendo para vocês? Então, mais importante do que os prefeitos que serão escolhidos amanhã ou no segundo turno, mais importante são os vereadores. Você já tem um vereador? Coloca aí nos comentários, as pessoas que estão aqui na live, quem já tem o seu vereador para votar, tá? Coloca aí nos comentários se você já tem escolhido o seu vereador na sua cidade, tá? Ou se você só está preocupado mesmo com a prefeitura. Como eu disse, mais importante do que as prefeituras são as vereanças, as câmaras de vereadores, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Vamos então falar aqui sobre o Lula, né? O que o Lula vai fazer agora que as atas foram entregues, que comprovam que quem venceu as eleições foi o Edmundo? O que ele vai fazer? Ele vai continuar no poder porque ele tem apoio do exército dele. Ele tem apoio da maioria do exército. Então, o povo, neste momento, que não se arredou o pé, não pode desistir, não pode retroceder. Eles têm que ir para cima. O poder emana do povo. E a única coisa que esses caras temem, os ditadores, enfim, todos eles, toda essa corda suja da esquerda, é o povo. Em qualquer parte do mundo, eles temem a união do povo. Então, o povo venezuelano não pode desistir neste momento. Por outro lado, Lula continua fomentando este golpe na Venezuela. E isso nos leva a refletir que o Lula apoia golpes. Golpe, né? Como diz o golpe. Ele apoia o golpe. O Lula fomenta a antidemocracia. O Lula ajuda ditadores. O Lula está de braços dados com ditadores, de mãos dadas com monstros ditadores como Nicolás Maduro. E por que o Lula não quer soltar a mão de Maduro? É bem fácil de explicar isso. Lula, Maduro, tem muitas coisas contra o Lula. Maduro sabe muitos podres do Lula. Vocês acham que Lula vai soltar a mão de Maduro? Vocês acham que Lula vai abraçar os outros países que estão contra a Venezuela e abandonar a Venezuela, abandonar o Maduro, no caso? Não. Lula prefere se isolar, isolar o Brasil como um pária mundial, mas permanecer aí com a sua sujeira debaixo do tapete do Maduro, do que vir a soltar a mão do Maduro. Então vocês estão entendendo qual que é a jogada? Mas o Maduro tem muita coisa. Eu não sei se vocês se lembram do frango. El Pollo Carvajal. Esse sabe muito mais. Ah, esse sabe de festinhas, esse sabe de reuniões do Foro de São Paulo, esse sabe de muitos podres, tanto do Maduro, quanto do Ortega, quanto do Lula, quanto dos outros ditadores que fazem parte. As eleições foram fraudadas na Venezuela. As provas apareceram, foram entregues, desculpa. A Organização dos Estados Americanos já tem essas atas nas mãos. O que eles podem fazer neste momento contra Nicolás Maduro? Por enquanto, nada, porque o Maduro tem apoio do exército dele e tem apoio também do Lula. E aí, como é que fica a situação do povo venezuelano? E agora, Lula, você vai soltar a mão do Maduro e provar para o Brasil que você é democrático, que a gente sabe que você não é, ou você vai continuar fomentando um golpe que foi dado eleitoral? Porque se você for fomentar o golpe que foi dado na Venezuela, então a gente pode tirar a conclusão que você também gostaria que isso acontecesse no Brasil, será? Estou fazendo uma pergunta. Será que você fomentaria uma coisa dessas dentro do seu país? É uma pergunta. Estou fazendo uma pergunta. Não estou acusando. Será que o Lula, com essa atitude dele, de ficar calado, ele ficou com raiva, pessoal. Não sei se vocês viram esses dias. Ele chegou ele chegou num país, eu não me recordo muito bem o país que. Se vocês recordarem, coloca aí nos comentários. Ele chegou num país esses dias e falou que, olha, eu preciso, em todo lugar que eu vou, eu preciso falar da Venezuela. Tenha tanta paciência. Vou tomar uma para acalmar. Complicado, né? Complicado.
Eu imito Lula e dá pigarro na garganta. É ruim imitar esse cara, Deus me livre. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima matéria. Lembrando que quem está chegando agora, deixa o like para ajudar o Mário Robert e compartilha, tá? Compartilha nos grupos que vocês fazem parte, do Zap, do Telegram, grupos de direita, grupos bolsonaristas cristãos, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Vocês que estão me vendo aí no Instagram, ajude também, repasse a live para outras pessoas, tá? Tô estreando hoje no Instagram, daqui para frente eu vou começar a fazer essas lives também no Instagram. Vamos ampliar, né, o Direita no Brasil para várias plataformas. E eu preciso da sua ajuda também, você que pode ajudar no Pix, tá aqui, ó, pixmariorobert@gmail.com. Eu pretendo ampliar esse trabalho aqui. O Direita no Brasil precisa ser ampliado e eu preciso da sua ajuda neste momento para ajudar também financeiramente, para que eu impulsione tudo que for postado no Direita no Brasil, para que a gente alcance o máximo de pessoas. Quem não puder ajudar financeiramente, não tem problema algum, é só deixar o like e compartilhar que você vai estar ajudando, tá? Vamos para a próxima matéria, que é essa aqui, ó. Rival de Maduro nas eleições diz que deixou a Venezuela após sua família ser ameaçada. É outra coisa aí que eu deixo o Lula agora na berlinda. E eu quero perguntar para o Lula se ele apoia isso aqui. Famílias ameaçadas, pessoas presas porque contestaram as eleições. Eu conheço um país que aconteceu exatamente isso. As pessoas contestaram as eleições do país, estão presas, pegando 14, 15, 17 anos de prisão. Eu acho que vocês aí do outro lado também conhecem muito bem um país assim, não é? Se chama Brasil, será? Tem pessoas presas neste momento. Rival de Maduro nas eleições diz que deixou a Venezuela após sua família ser ameaçada. Ele diz assim, ó, o Edmundo: minha saída do país é apenas temporária, mas isso não me impediu de ser forçado a deixar a Venezuela por causa de pressões indescritíveis e ameaças extremas que atingiram até mesmo a parte mais próxima da minha vida familiar. Disse ele em discurso no Fórum La Toja, que reúne figuras públicas e econômicas no noroeste da Espanha. Então, o presidente eleito da Venezuela, o verdadeiro presidente eleito da Venezuela, que é o Edmundo González, está nesse momento exilado na Espanha, tá? Asilado na Espanha. Então ele recebeu asilo político na Espanha, está lá, teve que sair do seu país, foi para outro país, não sei se por causa da língua, né? Da língua espanhola, ele se sentiu mais acolhido ali. Mas fato é que o Edmundo ele não poderia nem vir para o Brasil, porque no Brasil tem um amigo do Maduro, ia mandar ele de volta. Então ele foi para a Espanha, né? Complicada a vida desse cidadão, né? Será que esse cara que subiu a rampa aqui no Brasil, ele não tem um pingo de compaixão de ninguém? Será que esse cara aqui que diz tanto que defende a democracia, ele realmente defende a democracia ou ele defende apenas os seus interesses? Eu estou falando do Lula. Será que o Lula realmente defende a democracia, como ele fala? Será que realmente o Lula é um democrata, como ele diz ser? Ou ele defende esse tipo de ameaça contra as pessoas que vencem num país? É comprovado que houve fraude nas eleições venezuelanas e ele mesmo assim fica calado e fica com raiva de quem pergunta para ele de que lado ele está, do povo venezuelano ou do ditador Nicolás Maduro. Fato é que amanhã, domingo, nós precisamos varrer essa esquerda podre, das prefeituras e vereanças do nosso Brasil. Amanhã é o dia que o Lula vai sentir a pressão do povo. Amanhã é o dia que as urnas vão mostrar, amanhã é o dia que as eleições vão mostrar a vitória da direita. E ele vai perceber que Bolsonaro não está morto politicamente. Muito pelo contrário. Bolsonaro ainda é o único líder da direita e está com toda a força. Mais força do que tinha antes.
porque agora ele vem com essa sanha de justiça. Porque o povo vai às urnas, o povo vai votar com sentimento de justiça. Porque aconteceram muitas injustiças no nosso país e a gente precisa reverter isso agora. A gente precisa mostrar para o Alexandre de Moraes, a gente precisa mostrar para o Lula, a gente precisa mostrar para essa corja. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. E a gente vai mostrar amanhã. Amanhã. Vamos seguindo, então. Tem outra matéria relacionada a esse larápio. Já já eu vou falar sobre conflito no Oriente Médio. Vou falar também sobre o Marçal, Pablo Marçal, eleições de São Paulo, vou falar aqui. Vamos falar também sobre aquele papel, né, que é o exame lá do Boulos, toxicológicos, né, que o Marçal soltou na mídia. Vamos falar das pesquisas. Por que eu falo de São Paulo? Tanto de São Paulo? Porque é o estado, o estado mais importante do Brasil. Tá? Desculpa aí quem é de outro estado, mas São Paulo é o foco. Tanto que vocês veem em todos os canais falando a mesma coisa. Que realmente São Paulo é o foco. E a gente precisa extirpar a esquerda aqui de São Paulo. Vou falar também sobre a possível volta do X, tá bom? Vamos aqui à próxima matéria, que é essa aqui que eu vou jogar na tela. Lula vive no país das brincadeiras, afirma o Estadão. Tá? O Estadão tá batendo todo dia no Lula, no STF, a Folha de São Paulo também. Esses que fomentaram o poder absoluto a essa corja, eles estão agora tentando fazer, ludibriar o povo brasileiro para que a gente caia na mentira de que eles são democráticos. E não é isso que acontece no Brasil. Eles não são democráticos, eles fazem parte do sistema, e eu não sei porque cargas d'água o sistema resolveu bater no Lula, no STF, enfim. Talvez eles estejam ficando muito caro para o próprio sistema que fomentou a volta deles, né? Lula vive no país das brincadeiras, afirma o Estadão. De tempos em tempos, certos termos econômicos aparecem no noticiário, o que caracteriza a natureza cíclica da atividade. Conforme destaca o jornal Estado de São Paulo em editorial desta terça-feira, dia 4, o termo da vez é, abre aspas, hiato positivo do produto, fecha aspas, no governo de Lula. De forma resumida, a metafórica expressão significa que fotograma imediato de uma economia sobreaquecida não sustentará um filme de média ou longa metragem. Neste caso, destaca a publicação. A tendência futura passa a ser infinitamente mais importante do que o quadro atual. E é por isso que as mais recentes projeções de indicadores como inflação em relação dívida PIB são tão preocupantes. Pessoal, o que o Estadão, resumindo o que o Estadão está querendo dizer aqui, batendo novamente no governo Lula, o que o Estadão está querendo dizer aqui é igual um voo de galinha, né? A galinha consegue voar? A galinha consegue voar alguns metros. Depois ela perde força por causa do seu peso, né? Mesma coisa é o governo Lula. O governo Lula é um voo de galinha. Né? Você vê assim, uma projeção, o PIB aumentou tantos por cento. Só que a projeção futura é que esse número caia, mas muito, consideravelmente. Aí você vê assim, o desemprego no governo Lula baixou uma porcentagem. Mas se você for ver a projeção dos economistas lá na frente, vai ter muito mais desemprego lá na frente. Então, essas projeções, que eu não sei se são criadas ou se são reais, porque se você for perceber bem, os indicados, as pessoas que trabalham na frente desse censo, que fazem esses levantamentos de dados, são pessoas escolhidas a dedo. Então, como que você confia nesses dados? Podem ser dados falsos? Podem ser dados verdadeiros? Esses dias saiu um dado de que
mais de 5 milhões de brasileiros, usam o Bolsa Família para jogar jogos desses bets que tem aí na internet, esses jogos de aposta. 5 milhões de pessoas. Aí a gente pensa assim, 5 milhões de pessoas estão doentes, viciadas, então a gente precisa mobilizar psiquiatras e psicólogos do mundo todo, porque 5 milhões de pessoas viciadas em jogo, aí já começa a ser algo crítico, começa a ser uma pandemia de viciados só no Brasil, eu tô falando só no Brasil. Então já começa a ser uma epidemia no Brasil de pessoas viciadas. Ou os números foram inflados para que o governo tome posse de quem ganha o Bolsa Família e comece a tesourar. Comece a tomar conta do dinheiro que entrega para você. Ou seja, muitas pessoas foram ludibriadas pelo Bolsa Família, muitas pessoas que não gostam de trabalhar foram na historinha do Lula, e agora o Lula quer segurar a rédea. Opa, eu te dei aqui, companheiro. Eu te dei aqui o Bolsa Família de R$60. Só que você tem que fazer o que eu quero, querido. Porque eu que mando nesse Brasil. Eu tenho que tomar conta do teu dinheiro. Saiu uma matéria de que houve uma reunião e que nessa reunião eles resolveram que não iria tocar no Bolsa Família. Mas eles estão tentando. As tentativas estão aí. E eles querem tomar conta do seu dinheiro. Peraí, mas ele não deu Bolsa Família? O Bolsa Família é da pessoa. A pessoa faz o que quiser com o dinheiro. Por que o governo tem que ter as rédeas na mão do que eu faço ou o que eu não faço com o meu dinheiro? Não deu dinheiro? O benefício não é o dinheiro não é para a pessoa fazer o que ela quiser. Tanto faz quanto tanto fez. O ruim é a pessoa viciada usar o Bolsa Família. Eu disse isso aqui num vídeo passado. O ruim é a pessoa usar o Bolsa Família, que deveria ser um benefício para alimentação, usar o Bolsa Família e deixar a família sem. Ou tem outra hipótese. Tem muita gente recebendo Bolsa Família sem precisar. Eu acho que essa hipótese é mais plausível. Ah, tem outra hipótese. E se foi um erro dessas pessoas que fez esse levantamento, esse censo? O Lula nunca vai assumir o erro. Ele sempre vai dizer que o erro é seu. Ele nunca vai assumir o erro de alguma coisa que ele fez. Ele sempre vai dizer, o erro é seu. Ou é de Bolsonaro.